Olá! Se você está pensando em fazer terapia, tem dúvidas sobre como é essa jornada, fica com a gente. Eu convidei a Júlia, que é uma paciente muito querida, e ela está aqui hoje para contar um pouquinho a história dela com a terapia. Ela vai compartilhar as experiências, vai falar um pouco sobre como funcionam as sessões, as mudanças que ela percebeu depois que ela começou a fazer terapia. Então fique com a gente que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Júlia, estou super feliz com a sua presença aqui. A gente só se encontrou virtualmente, né? A primeira vez que a gente se encontra aqui presencialmente. Vou pedir para você se apresentar e falar um pouquinho o que fez você procurar terapia. Teve alguma situação, algum evento que te motivou a entrar nessa jornada? Comecei a fazer terapia com 18, né? Eu acho que foi com você? 18? Com 18. Acho que sim, né? Assim, eu sempre, desde no comecinho da minha adolescência, eu sentia que eu sentia as coisas demais. Tudo me machucava demais, era tudo muito intenso. E quem olha de fora, os parentes olhando de fora, nunca entendem, né? Você fala assim, é uma criança, o que ela tem de problema? Como assim? O que tá tristinha? O que tá sentindo essas coisas? Então eu já tinha feito terapia antes. Eu fiz a primeira vez com 13 anos, mas eu nunca me identifiquei. Eu passei por 5 terapias, 5 terapeutas diferentes. E nunca tive um vínculo, assim, um contato muito legal. Não sentia que tinha uma resposta verdadeira. Eu sentia certos julgamentos nas coisas que eu falava. Eu sentia que às vezes ela só queria falar e não me escutava, outras que só me escutavam e não falavam nada. E aí eu meio que dei uma desistida, porque eu falei, poxa, falam pra fazer terapia porque é uma coisa que ajuda. E eu sentia que eu precisava de alguém pra conversar. É diferente você conversar com seu familiar e conversar com um profissional de verdade. E aí eu dei uma desistida até que uma amiga, a Rebeca, que veio aqui também, me indicou, falou assim, passa com ela, vê o que você acha. Foi no momento que eu estava muito sensível mesmo, não sabia controlar as minhas emoções direito. Por isso de sentir demais, eu não sabia como controlar esses meus sentimentos. Eu acabava descontando nas pessoas, ou achava que eu não era digna de receber amor, de receber carinho, duvidava muito de mim mesma. Então, e logo na nossa primeira sessão eu falei, nossa, eu acho que é aqui, que bom que as outras não deram certo, porque me levaram até aqui, até a Denise. Que bom, que bom. A confiança é importante. A confiança é né? demais. A confiança, o ambiente seguro também é importante, a gente se sentir acolhida no processo terapêutico, né? Como é que foram as primeiras sessões, assim? Você se lembra? Lembro da nossa primeira sessão, que, nossa, foi um momento muito delicado, assim, também. Eu tava me sentindo muito perdida. Acho que é normal, né? Pela idade também, pela falta de maturidade, é normal. Mas eu sentia que só eu tinha aquele problema. Era assim, nossa, eu que sinto demais. Era meio que como se eu me vitimizasse mesmo. Fizesse como se só eu sentisse aquelas coisas. E aí, na nossa primeira sessão, eu lembro que você me acolheu demais. E eu sempre vim com uma pauta de isso é errado, isso é certo. Sempre vim com essa pauta. E você me ajudou muito a entender, assim, por que isso é errado, mas por que isso é certo? Tem certeza? Como que você se sente? Aí eu fui vendo que às vezes era só crenças mesmo da minha cabeça. Algumas crenças que vieram de parentes, de coisas antepassadas, né? E que é tudo uma forma de agir diferente, assim. Que não é porque uma coisa é certa ou errada na nossa cabeça, é como a gente se sente em relação às coisas. E foi mudando. A nossa primeira sessão foi falando do meu pai, da relação que eu tinha com meu pai. E foi muito importante, assim. Minha relação com ele melhorou 100%. 100%. E a gente nem imagina como afeta nos nossos outros tipos de relacionamento, né, também. A relação com os nossos pais, ela constrói muitas vezes a nossa personalidade e ela guia as nossas decisões. E olhar para essas relações é extremamente importante, né, para essa jornada aí de autodescoberta. Você falou sobre crenças, que a gente aprende coisas desde a infância, né? É possível mudar essas crenças? Com Você certeza. conseguiu reformular algo com a terapia? Com certeza, com certeza. Eu acho que a terapia me ajudou muito a distinguir o que é de fato meu e o que foi colocado em mim. Então, é uma percepção de autoconhecimento também, mas é também de entender que cada um entrega o que pode e acreditar que sempre tudo é o melhor. Então, assim, eu tinha muitas crenças que foram colocadas em mim desde pequenininha dos meus pais. Mas os meus pais não têm culpa
porque também vieram dos pais deles. Então, é a gente saber diferenciar que aquilo é deles e eu tenho as minhas crenças, o meu jeito de viver, o meu jeito de lidar com as coisas e tá tudo bem. É respeitar o que foi colocado na gente, mas também não é porque desde pequenininha foi colocada uma crença em mim que eu tenho que seguir com ela para sempre. A gente pode mudar, a gente pode entender que aquilo é a verdade deles, mas não é a minha. E ir lidando com a vida, assim. E essa liberdade é maravilhosa. É maravilhosa, é maravilhosa. Né? De você reconhecer quem você não é e quem você é. Exatamente. Reconhecer o que de fato é seu e o que não é. E o que é do outro, que às vezes a gente carrega aquilo que é do outro, né? E fica pesado, né? Fica pesado. E isso melhora os relacionamentos, né? Demais. Você comentou sobre o relacionamento com o seu pai. E os relacionamentos de modo geral, assim? O que você achou depois que você começou a fazer terapia? Mudaram demais. Porque eu tinha muito isso, que nem eu falei, de meio que de me vitimizar. De achar que porque a pessoa fez isso é porque ela não gosta de mim. Eu era muito sensível e tá tudo bem também, não é sem julgamento mesmo. Acho que a terapia é fazer você não julgar o que você tá sentindo. Exato. E sim olhar para o seu sentimento com carinho. Então é um processo, né? É um processo que vai durar para sempre. O acolher, né? Acolher quem a gente é, o sentimento, aprender a lidar com ele. Aprender a lidar com ele pro resto da vida. Alguém já comentou com você? Você mudou depois que você começou a fazer terapia? Muitas pessoas. Teve um amigo até que pediu o seu contato, porque ele falou assim, nossa, você mudou tanto que eu tô querendo fazer também. Que legal. Terapia. Então, assim, isso reflete também nos relacionamentos, né? Demais. Ajuda a construir relacionamentos mais saudáveis. De entender mais o outro, de ter mais empatia, compaixão mesmo, de ver que nem tudo que a pessoa fala é diretamente com você. É sobre ela, não é sobre você, sabe? É diferenciar e aí você consegue ter mais carinho, ter mais empatia. Eu acho que isso é muito importante hoje em dia, né? Entender o outro, acolher o outro quando precisa. Muito bom. Me diz uma coisa, qual foi a principal mudança que aconteceu na tua vida depois que você iniciou o processo, essa jornada aí de transformação? A principal mudança, eu acho que é a forma de me olhar. Tá. Que pra mim é o que eu mais precisava mesmo. Acho que é a forma de me olhar com mais carinho, sem aquele julgamento todo, sem... É acolher mesmo meus medos, os meus sentimentos. Tá tudo bem você sentir uma coisa ruim, não significa que não é o sentimento que te define. Exatamente. Não é porque você tá sentindo alguma coisa que isso tá definindo quem você é. Então, acho que isso foi muito importante, assim, porque tinha dias que eu acordava muito triste e eu falava, eu sou uma pessoa triste. Não, eu estou triste. Eu não sou isso. E tá tudo bem, porque todo mundo vai se sentir triste, todo mundo vai ficar feliz. É normal ter essas sensações e é tão legal a gente acolher elas, não é? Então acho que foi isso. E você consegue hoje, quando você acorda com essa sensação, quando você percebe que está entrando numa situação em que a emoção ela é mais negativa, você consegue lidar com isso, fazer algo para reverter, para ficar menos tempo naquele momento? Consigo, acho que analisar, parar um pouco para refletir. Isso a terapia me trouxe demais, assim. Eu fazia muito as coisas por impulso, muito impulsiva. E tá tudo bem também. Também. Tá tudo bem também. É você. Mas sou eu, né? Cada pedacinho ali sou eu. E é lindo, mas a gente sempre pode melhorar, né? Então, quando eu tenho algum momento ou de raiva, que é normal a gente sentir que quando as coisas não saem como planejado, a gente fica frustrado. É normal criar expectativa e ela ser quebrada. E quando eu fico triste ou com um pouco de raiva, alguma coisa, eu tento parar, respirar, falar, tá, mas por que eu tô me sentindo assim? Eu mereço sentir isso? O que eu posso fazer de diferente? Será que vale a pena eu sentir isso agora, ficar com raiva, descontar em uma outra pessoa? Ou eu posso só esperar, eu me acalmar um pouquinho e ser mais racional mesmo, transformar, acho que as nossas emoções e trazer uma racionalidade junto, mas sem deixar de lado a nossa emoção, acolher ela mesmo e colocar um pouco de razão ali também, sabe? Então, eu coloco, normalmente eu respiro, eu fico respirando, eu tento entender o que eu tô sentindo, entender a situação que aconteceu para me levar a ter esse tipo de sentimento
E também colocar uma música, às vezes é muito bom. Também ajuda. Tem várias técnicas, tem vários né? recursos, né, Vários. que a gente pode usar além da terapia Além que da complementam o processo terapêutico. Colocar uma música, uma frequência, acender incenso, eu adoro, Você uma gosta? velinha, eu amo. Ou ler um livro mesmo. Fazer coisas que gosta, que dá prazer, né? Acho que é uma dica aí que quem está acompanhando a nossa conversa pode utilizar, Com porque certeza, funciona muito, bastante, funciona né? muito. E como são as sessões, assim, na sua visão? Normalmente, quando eu fazia sessões antigamente, era 50 minutos. E era 50 minutos. Deu tempo, deu 50 minutos. E você fica até a gente ficar bem. Até você ver que seu trabalho foi cumprido. Eu acho isso muito lindo. É muito humano. Você traz muita humanidade no seu trabalho. Isso é maravilhoso. Então, a gente começa a sessão e você só sai quando você vê que você fez seu trabalho ali. Ah, não, agora ela tá bem. Agora eu sei que eu ensinei uma coisa a mais aqui. Então, eu acho isso muito legal. Que bacana, é muito que bom. legal. E teve algum momento, assim, que foi difícil para você encarar a terapia? Assim, eu acho que eu vou desistir de fazer a terapia. Acho que desde que eu te conheci, não. Assim, dessa vontade de parar, pelo contrário. Mas é desafiador todas as vezes, porque eu acho que você tem que querer muito melhorar. Não adianta você começar a fazer terapia achando que é só ouvir e pronto. Ou que é só falar e pronto que vai resolver. Não. É uma verdade muito... É uma profunda vontade mesmo da evolução, assim. De chegar e falar assim, não, então eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor, não só por mim, mas pelas outras pessoas também. Quero melhorar minhas relações e para isso eu preciso olhar para as minhas sombras. Eu preciso olhar para o que às vezes eu nem estou percebendo, às vezes está no meu inconsciente, que eu não sei. E tem que se aprofundar nisso. É uma coisa, uma evolução diária, eu acho. Então todos os dias, pro resto da vida, acho que nunca vai ter um momento que você vai chegar e falar assim, nossa, eu consegui. Agora eu não preciso mais de terapia, não preciso mais conversar. Agora eu consegui, eu tô zerada. Não, você sempre vai ter coisas pra melhorar, sempre vai ter uma sombra, sempre vai ter uma luz, sempre vão ter coisas pra agregar e que precisam ser olhadas mesmo, né? E acolhidas. Então, acho que eu nunca tive vontade de fugir da terapia, mas esse medo existe, frequente, que é assim, nossa, mas de novo eu vou ter que olhar pra essa dor? De novo, eu ainda não aprendi. Tem que aprender a lidar com as coisas. E qual é a sensação quando aprende? É maravilhoso. Teve algum momento assim inesquecível que você falou, nossa, eu aprendi algo que foi muito importante, que foi transformador? Você se lembra assim de algum momento? Que foi transformador assim? Acho que sim. É que foram tantos. E tem vários pequenininhos. Eu acho que eu vou pelos meus processos muito passo por passo. Mas assim, eu acho que isso de não me culpar tanto foi o que mais tem me trazido paz. De se eu faço alguma coisa e no outro dia eu me arrependo, por exemplo. Antes eu ficava martirizando na minha cabeça assim, nossa, por que eu fiz isso? Nossa, de novo eu errei, de novo. Não. Nossa, eu fiz isso, porque era o que eu tava sentindo, então agora eu já sei. Tipo, é uma diferença, assim, de não me julgar tanto. Tá se acolhendo com mais carinho, né, É. Júlia? Isso é tão gostoso, É né? muito bom. É muito bom. E as técnicas que eu utilizo, né? O pessoal que me acompanha sabe que eu trabalho com hipnoterapia, com técnicas que atuam no nível subconsciente da mente. E algumas pessoas têm medo dessas técnicas. Que Eu conselho- tinha. Você tinha? Tinha. E o que você fez para superar? Então, conta pro pessoal. Eu confiei. Eu confiei, porque eu acho que eu tava num ponto que eu precisava muito de ajuda. E eu queria mesmo. Eu falava assim, o que tiver ao meu alcance que eu possa fazer pra me ajudar mesmo, pra eu me entender, eu vou fazer. E aí você falou na nossa primeira sessão, você falou, tudo bem se a gente fizer uma sessão de hipnose? Você me explicou como que era, a hipnoterapia, né? E foi maravilhoso, eu confiei. E eu posso falar como foi a... Claro que pode, por favor. Que foi com o meu pai, que você tinha feito, você me colocou em hipnose e eu tive uma lembrança muito clara de uma coisa que eu não tinha ideia que eu lembrava. Você me levou para quando eu tinha 5 anos e eu não sabia que eu lembrava. Eu lembro da cor, eu lembro da cor dos móveis, do cheiro da casa, da textura da parede, da roupa que meu pai usava, tudo. E eu não tinha ideia, no meu consciente não estava ali, mas no meu inconsciente estava.
Então aquilo que eu não tinha ideia apareceu de novo e de uma forma para me ajudar. Apareceu como uma forma de me curar mesmo. Então o uso dessas ferramentas que você faz é uma forma incrível assim de tirar realmente do nosso inconsciente, trazer para o consciente e fazer com que a gente olhe pra gente de uma outra forma, assim, de entender o que a gente está sentindo hoje em dia. Maravilhoso, todas as técnicas. E quando terminou essa sessão, né? Como é que você se sentiu em relação a esse momento? Porque muitas pessoas têm medo de reviver o momento. Fala assim, nossa, então eu vou ter que sofrer de novo, né? Como que é a hora que acaba a sessão? Você fica muito pensativa. É uma mistura de sentimentos, eu acho, assim, de reviver o momento. Eu acho que reviver o momento não dói quanto foi o momento. Você consegue olhar de uma outra percepção. Na minha visão é assim. Então, toda vez que eu sou levada para algum momento que foi muito doloroso, eu não sinto mais aquela dor. Eu me vejo com outros olhos e vejo a pessoa com outros olhos para entender mesmo a situação. Então, quando me levou para essa situação que aconteceu com meu pai, eu lembro que eu fiquei muito pensativa. E aí acabou a terapia, eu liguei para ele. Porque eu queria estar com ele. Me deu uma vontade de abraçar meu pai, de acolher mesmo. Porque eu entendi que nada foi feito ali por mal, que era uma mistura de amor, sabe? Então, a gente fica pensativo, mas eu acho que não dói tanto quanto foi o momento. Sim. E, pelo contrário, cura. Eu acho que cura. A gente consegue ver por fora mesmo, assim, com outros olhos, como a gente estava se sentindo. Entender a situação por completo, sabe? É maravilhoso. É possível transformar, então, esses momentos e ter um outro olhar em relação a eles, certeza. Né? E isso traz um alívio em relação à situação e muitas vezes em relação à pessoa com a qual você vivenciou com aquela certeza. Situação também. Que lindo! Obrigada por você compartilhar essa experiência. Eu acho que muitas pessoas que têm medo de fazer hipnose, depois de te ouvirem, vão se sentir mais confiantes. Mas você trouxe 2 pontos aqui que são fundamentais. Eu acho que o primeiro deles é esclarecer todas as dúvidas. Não pode fazer uma técnica dessa sem entender como ela vai funcionar e como ela vai acontecer, né? Então, o terapeuta ele realmente precisa explicar. E o outro ponto é confiar. E assim, tá tudo bem, né? Se você busca um profissional e você tem dúvidas, não teve aquela conexão, precisa insistir até você encontrar um, porque as pessoas são diferentes e a gente tem afinidades com pessoas diferentes, né? Você optou por fazer um modelo online de terapia. É uma outra dúvida que muitas pessoas têm. Será que funciona o online? Então, eu também tinha essa dúvida. Assim, até porque com as técnicas que você usa, a gente fica pensativo, né? Mas funciona online. E funciona, porque eu nunca nem fiz presencialmente. Primeira vez que você veio no consultório hoje, né? É a primeira vez que eu venho no consultório. Mas assim, eu acho que depende da pessoa. Eu acho que as técnicas funcionam de qualquer meio possível, mas eu acho que depende de como a pessoa se sente mais confortável de fazer. Então, assim, eu gosto de fazer online porque eu gosto de estar no meu cantinho ali. E também os meus horários são todos conturbados. É mais conveniente, É mais conveniente. Mas eu acho que estar presencial também é muito bom, assim, de ter olho no olho, de sentir a energia do lugar. Eu acho que faz muita diferença também. Depois eu vou te hipnotizar aqui no consultório hoje, na cadeira. Uma cadeira maravilhosa que tem aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus. Apaixonada nessa cadeira. Ela tá olhando pra cadeira, olha lá. Nossa senhora, a cadeira é a coisa mais linda, essa cadeira. Tô querendo levar pra casa. Júlia, que conselho que você daria para as pessoas que estão na dúvida se elas devem começar o processo terapêutico? Qual que é a sua opinião, considerando aqui essa história sua com o processo de terapia? Que conselho eu daria? Eu acho que, no fundo, a gente nunca vai estar preparado. Eu acho que as pessoas procuram muito um momento em que elas falam, não, agora eu tô preparada para fazer terapia. Eu acho que esse momento nunca vai chegar. É sobre você realmente aceitar que todo mundo precisa, porque tem aquela crença de que, quando eu falava, eu faço terapia. Ah, sério, mas por quê? O que você tem? Você toma remédio, mas você é louca? Sabe? Meio que um julgamento. Sim. E não tem nada. Tem ainda isso, tem, né? Ainda tem. E é muito triste,
Porque, na verdade, todo mundo precisa de alguém para conversar, todo mundo precisa de alguém de fora para poder fazer você entender o que você está sentindo. E tudo bem a gente conversar com os nossos pais, a gente conversar com os nossos amigos, ter os nossos amigos, mas é diferente, ainda assim é diferente do que realmente um profissional te orientando, né? Então, acho que nunca vai ter um momento que você vai chegar e falar assim, agora estou pronta para começar a fazer terapia. Não, você só tem que ir mesmo. Tem que começar. Tem que começar. E é normal também, que nem eu falei, eu passei por 5 terapeutas antes. E realmente me deu um cansaço. Eu falei, nossa, será que eu nunca vou achar alguém? Achei! Olha lá, achei, não largo mais. Já falei pra você, não largo mais, Denise, você não vai fugir de mim. Nunca mais. Não quero ter alta. Não quero ter alta. Mas assim, é muito bom você realmente achar alguém que você se dê bem, assim, se identifique, que te escute, que você, eu já falei, você é uma inspiração pra mim. Quando acontece alguma situação, eu falo, o que a Denise me falaria agora pra eu agir? Ah, boa! Eu te falo o que você tem que fazer? Nunca. Esse é uma outra dúvida que as pessoas têm. Exatamente. Né? Eu vou procurar a minha terapeuta porque ela vai dizer o que eu tenho que fazer nessa situação. Acho que é outro ponto que a gente pode esclarecer aqui para as pessoas. E eu acho isso muito importante, porque tem amigos meus que fazem terapia, e eles falam assim, mas minha terapeuta falou pra eu não fazer isso. Eu falei assim, mas a vida é sua ou é dela, né? E toda vez que eu chego com um problema, eu falo até brincando, Denise, o que eu faço? Aí você vira pra mim e fala assim, vamos pensar juntas, então, como você se sente melhor, né? É tudo sobre mim, realmente, no momento da terapia. Como eu me sinto, o que é certo pra mim, e não diante dos outros. E isso eu acho muito legal. Porque você não me dá nenhuma resposta, você me faz ter a resposta. Você me mostra o caminho pra chegar até a resposta que é correta pra mim. Isso eu acho demais, é muito humano mesmo. Por isso que eu falo, é muito humano a nossa sessão. Que bom, que bom. Demais. Tô super feliz que você tá aqui, também. né? Quero, assim, te agradecer imensamente por você compartilhar as suas histórias aí de sucesso com o processo terapêutico. Tem pessoas que buscam a terapia para tratar uma questão imediata, um desconforto, uma ansiedade. E uma outra oportunidade que a terapia oferece é a gente entrar numa jornada de autoconhecimento, né? Então, existem essas duas opções. E essas duas opções são válidas. Quando você fala sobre alta, por exemplo, acho que é um ponto que a gente pode esclarecer também com as pessoas, né? A alta, ela é importante, porque a pessoa ela também precisa aprender a lidar com as questões. Mas se a gente está nessa jornada de autoconhecimento, a terapia ela entra como um apoio, né, para auxiliar nessa jornada. Exatamente. Então, assim, Júlia, adorei, né? Eu tenho certeza que você inspirou hoje muitas pessoas aqui que estão nos acompanhando a tomar essa decisão, né, a ter esse primeiro passo, mesmo com dúvidas, mesmo com receio, a buscar esse processo aí, entrar nessa jornada transformadora. Espero que você venha aqui no consultório mais vezes, quem sabe, né? Opta também por fazer algumas sessões presenciais aqui com a gente. Com certeza. Já adorei o consultório. Agora, essa cadeira, eu vou vir pela cadeira, gente. Foi uma cadeira maravilhosa de massagem aqui também. Obrigada, querida. Obrigada a você. Mesmo. Foi muito obrigada, ótimo, viu?